Boa noite, galera! Estamos aí em mais um dia de eliminação, onde você vai decidir quem fica ou quem sai da casa. Ou melhor, quem vive ou quem morre. Vamos lá, o primeiro participante. Felipe, você tem apenas 2 minutos, Felipe, para o seu confessionário, beleza? 2 minutinhos só. Beleza, Felipe. História triste, mas vamos lá para o próximo participante. Apenas 2 minutinhos. Vamos lá, João, agora é sua vez. John. Salve, quebrada, boa pra nós? Tudo começou num dia tranquilo com a minha família. A gente tava feliz, tava na praia, até que meu pai começou a sentir fortes dores. Dores na cabeça, e eu e minha mãe ficamos bem preocupados e levamos ele no hospital. E ele foi diagnosticado de câncer. Foi muitos meses de quimioterapia, mas infelizmente não resultou em nada. Minha mãe, uma senhora de idade, ficou muito chateada, perdeu o motivo da vida, não queria mais comer, infelizmente faleceu. Num dia muito estranho, eu comecei a escutar vozes dos meus pais conversando e eu fui contar pra minha tia. Ela falou pra mim não brincar com essas coisas, ela me chamou de louco, mas eu não sou louco. Por muitos meses escondidos, eu comecei a experimentar algumas coisas com meus amigos. Na verdade, não escondido, por causa que ninguém se importava comigo. Agora me fala, por que um jovem da minha idade se jogaria nessa vida? Bem óbvio a resposta, né? Nenhum parente acredita em mim. Fala que eu sou louco, como costume. Foi aí que começou o meu vício. Nas drogas, na bebida, perdi amigo, família, tudo que tinha e hoje eu não tenho mais nada. Muito obrigado, João, muito obrigado mesmo. Mas vamos pro próximo participante. Marcela, é sua vez, 2 minutinhos só, hein? 2 minutinhos. Boa noite, meu nome é Marcela e eu tenho 29 anos. Minha mãe, uma pessoa incrível, a que eu mais amo na vida. Tudo que eu sei de bom aprendi com ela e ela me proporcionou todas essas coisas sendo mãe solteira. Eu me lembro que na minha infância ela me levava no parque aos finais de semana. E eram as tardes mais divertidas. No dia 7 de maio de 1999, quando eu tinha 8 anos, a minha mãe conheceu um cara. O nome dele é Mauro. Mauro era muito legal e por esse motivo a minha mãe acabou se relacionando com ele. O maior sonho dela era se casar e arrumar um pai bom para mim, já que o meu tinha me abandonado. Só que eu achava tudo muito estranho, porque o Mauro queria tomar posse da vida da minha mãe. Com o tempo, ele proibiu ela de sair com as amigas, de ter amigos, de se relacionar com a família e até obrigou ela a sair do trabalho. Hoje eu sei que minha mãe estava vivendo em um relacionamento abusivo. Só que aquele idiota, ele fazia tudo de uma forma muito disfarçada. Depois das brigas, ele trazia um presentinho para minha mãe. E por esse motivo, ela acreditava que era amor. Aquele imbecil acabou convencendo ela de se casar com ele. E mesmo eu sendo muito nova, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo de errado. Quando eles se casaram, o mundo desabou. O Mauro traiu minha mãe na cara dura. E quando ela falava alguma coisa, ele batia nela. Só que não começou com agressões físicas, e sim psicológicas. No namoro mesmo, o Mauro alimentava a autoestima da minha mãe
vários comentários negativos, com vários comentários ofensivos, do tipo, você é uma inútil, você não é capaz, você nunca vai conseguir fazer isso. E infelizmente, com o tempo, a minha mãe foi acreditando em todas aquelas palavras. Infelizmente, com o tempo, a minha mãe foi acreditando que era inferior àquele idiota. Infelizmente, com o tempo, a minha mãe foi acreditando que nunca iria conseguir se casar com um cara legal. Nossa, eu me lembro de uma frase que o Mauro sempre falava pra minha mãe, que raiva que eu tenho dessa frase, que é, nunca ninguém vai te amar como eu te amei. Quando a minha mãe se deu conta da situação, ela já estava sendo espancada. E cansada de ver isso, cansada de me ver triste e desesperada, ela resolveu preparar uma fuga para ele quando fosse trabalhar. O Mauro trabalhava uma noite sim, uma noite não, e antes dele sair para trabalhar, ele trancava a gente como se fôssemos prisioneiras. 10 minutos depois que ele saiu um dia, nós começamos a bater na porta, cada uma com um martelo. Eu nem tinha forças, mas naquele dia eu dei tudo de mim. Mas justo naquele dia, o Mauro foi demitido do trabalho e voltou mais cedo para casa. Ele já voltou furioso para casa e quando ele viu aquela cena, ele ficou mais bravo ainda. Minha mãe, quando viu o Mauro, gritou desesperada, filha, corre desse monstro! E o Mauro veio em direção à minha mãe e começou a dar socos de chutes nela. E eu corri para pedir ajuda. Eu era uma criança de 8 anos, eu não sabia o que fazer. E de fato eu encontrei uma ajuda. O nome dele é Luciano. O Luciano voltou correndo comigo para socorrer a minha mãe. Só que quando chegamos lá... Quando chegamos lá já era tarde demais. A minha mãe estava morta em uma poça de sangue. E eu, uma criança de apenas 8 anos, presenciei aquela cena. Eu era muito nova, mas naquele instante, a minha vontade de viver morreu junto com ela. É, Marcela, a vida não é fácil pra ninguém, mas vamos pro próximo participante, que é o Lucas. Vamos lá, Lucas, agora você tem 2 minutos, e se passar 2 minutos eu vou pedir pra você se retirar da sala, tá? 2 minutinhos. Boa noite, gente. Como já foi dito, meu nome é Lucas e eu tenho 19 anos. E eu não me recordo de nada de bom que já me tenha acontecido. Eu acho intrigante como alguns se dão tão bem com tudo e com todos, enquanto outras pessoas parecem ter nascido com apenas um propósito: sofrer. E, no meu caso, sofrer já faz parte de uma longa rotina. Melancólico, talvez? Podem ter certeza que não. Sabem aquelas perguntas bem clichês como por que existimos ou por que estamos aqui? Talvez algum entre vocês deva saber como é insuportável acordar e dormir todos os dias com isso martelando na cabeça. Principalmente quando ninguém tenha se preocupado em te responder. Sabe, antes de eu sequer sonhar em existir, um cara qualquer apareceu numa casa de prostituição para ser servido por uma das cafetinas que trabalhavam lá. A garota fez o serviço dela, o cara pagou por aquilo e foi embora. Mas aquela maldita mulher não se preocupou em dar o nó nas trompas ou fazer qualquer outra coisa do tipo para evitar que me passasse por tanta coisa ruim. Se ela tivesse o mínimo de noção de como ela iria acabar com a vida dela e com a minha. Antes que vocês se perguntem, sim, minha mãe biológica é, ou ela pelo menos foi literalmente uma prostituta. Logo que a barriga dela começou a crescer, a dona, que era responsável pelas mulheres que trabalhavam no local, a expulsou de lá. Minha mãe se recusou a abortar e isso custou não só o emprego, mas o abrigo, a comida, tudo que ela tinha para sobreviver a troco de quê? Uma criança sem pai? E ao final do dia, todo o sacrifício dela foi em vão. Ela surtou quando se deu conta de que tinha perdido tudo. E logo após o parto, ela se enforcou e me deixou atrás de uma estátua na praça local, à mercê da minha própria sorte. Teria sido melhor para ela, para nós dois, ela ter continuado trabalhando naquele maldito lugar, já que, para o meu azar, uma mulher conhecida como Violeta me encontrou na praça e me levou para a casa dela. Isso seria o fim de todos os problemas, a solução de tudo de ruim que eu ia enfrentar logo de cara. Mas a Violeta tinha um problema sério comigo. Sabe, por anos foi assim. Eu chegava da escola com algum bilhete ou convocação por não mostrar aprendizado, ou por ter arranjado confusão na escola, e não tinha bronca, não tinha conversa, tudo que tinha era meia hora aguentando porrada com uma daquelas barras de ferro usada em construções.
Ela dizia que não tinha tempo a perder a reuniões de escola porque tinha de trabalhar à noite. E era o que realmente acontecia. Após as surras, a Violeta saía de casa e passava um bom tempo fora. Eu nunca me questionei ou ousei perguntar a ela a respeito da profissão. Ela nunca se mostrava aberta a nenhum tipo de conversa e eu sabia que ela poderia se incomodar com a pergunta e me bater de novo. Então eu me trancava no meu quarto e ligava a TV e esperava até o sono me vencer. E a vida foi seguindo assim até alguns meses atrás, quando a Violeta contraiu a Covid-19 e morreu. Os hematomas de anos, as surras que eu levei por bom tempo, teriam terminado ali se não fosse por uma razão. A maldita da Violeta, sentindo a morte dela, me fez ir até o quarto de hospital onde ela estava internada. Ela tinha algo para me dizer. Eu entrei lá para perguntar o que ela queria e ela me disse: sabe de uma coisa? Eu não poderia deixar a sua mãe arriscar tudo que eu conquistei, continuando com uma criança no serviço. Isso iria acabar com tudo. Os clientes não gostam de crianças. Então eu a tirei de lá. E logo que eu soube que ela tinha morrido, eu tive que ir até o local para ver se era verdade. E realmente era. Eu pude ver o corpo dela sendo coberto por aquela sacola. E eu encontrei você. E resolvi te levar para minha casa, já que, caso a criança também morresse, iriam me enforcar. Eu já era culpada pela morte de alguém do bairro e as pessoas não gostam muito de mim. Não queria mais um motivo para me odiarem. Ao ouvir aquilo, eu senti o mundo ao meu redor parar. Minhas mãos formigavam, o odor forte de sangue me subiu ao nariz. Nunca senti um ódio tão profundo quanto senti naquele dia, ao descobrir que a mulher que me destratou e me espancou a vida toda era culpada pela morte da minha mãe. A desgraçada me irritava com aquele ar de ironia. Se utilizou do seu último fôlego de vida para rir da minha cara. Logo após definhar com a doença, eu saí do quarto e notifiquei aos médicos de que a doença tinha vencido. Fui para casa e fiquei lá um bom tempo sozinho. E desde então eu me sinto um completo fracasso. Nunca fui bom para nada. Nem para minha mãe, nem para amigos, nem para a escola ou professores. Não sou bom o suficiente nem para um mercadinho qualquer de esquina. Sabe, eu não tenho nada, não tenho ninguém. E eu acho que eu nem preciso. Eu passei a minha vida toda sozinho. Eu já nasci sozinho. E toda essa solidão me mostra que não tem nada, exatamente nada nessa maldita vida que vale a pena. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. E você aí de casa, continue votando, porque quem decide é você. Quem fica ou quem sai da casa. Ou melhor dizendo, quem vive ou quem morre. Vamos para o próximo participante. É você, Victor. 2 minutinhos, beleza? Boa noite. Como disse, eu me chamo Victor. Eu nasci no Espírito Santo e morei lá até os meus 9 anos de idade. Tínhamos uma vida simples, mas um pouquinho difícil. Vivíamos só eu, meu pai e minha mãe. Como eu disse, era uma vida bem complicada. De um lado estava meu pai, um alcoólatra de primeira. Embora fosse uma pessoa legal, poderia ter vivido bem mais se ele levasse a vida a sério. Do outro lado estava minha mãe, uma mulher empoderada, que sabia se virar e viver sozinha. E até hoje eu não entendo o porquê se casar, ainda mais com alguém como meu pai. Bom, no início, tudo eram flores. Meus pais eram jovens, se amavam e o fruto desse amor foi uma criança. Mas no caso eu fui aquilo que alguns chamam de pontapé para um grande desastre. Como eu disse, minha mãe lidava com as coisas de uma forma magnífica e sabia viver sozinha. Só comigo que isso se invertia um pouco. Por conta disso, eu nunca cheguei a receber um amor dela. E a única coisa que eu ouvia dos meus pais eram palavras ruins. E depois acabou se tornando algo extremamente normal. Nem me machucava mais. Meus pais também, por serem extremamente ruins em mentira, já haviam deixado extremamente claro o quanto eles não se aguentavam mais. Afinal, não é muito difícil perceber essas coisas. Um casamento estava em ruínas, não é mesmo? Certa vez,
minha mãe foi chamada de volta ao trabalho, alguma coisa havia dado errado e meu pai, estando bêbado, não me quis em casa, embora eu ficasse quieto. Eu e minha mãe fomos, ela arrumou tudo o que precisava, e ao voltarmos, nós começamos a ouvir barulhos estranhos. Lembro da minha mãe ter ficado um pouco incomodada, e ela me pediu para que eu ficasse na sala, continuando brincando. E ela subiu para checar, e a única coisa que eu lembro foi que a minha mãe subiu, e ao abrir a porta do quarto, ela encontrou meu pai com outra mulher. E aquilo simplesmente fez com que a minha mãe enlouquecesse. Lembro de ter ouvido gritos, minha mãe só sabia gritar e tacar coisas no meu pai. Uma briga enorme começou e eu não estava entendendo nada. Eu subi as escadas correndo para checar e lembro de ter visto toda aquela cena. E eu gritei: mãe, o que está acontecendo? Eu lembro vagamente dela ter virado rápido e falado alguma coisa como: filho, vai ficar tudo bem, e fechado a porta. E eu fiquei ali morrendo de medo porque eu não entendia o que estava acontecendo. E eu desci as escadas, tampei os meus ouvidos, fechei os olhos e implorei para que aquilo acabasse de uma vez. Horas depois eu acordei, haviam policiais em casa e eu não conseguia entender o que havia acontecido. E eu pedia: eu quero meus pais! E ninguém queria me responder. Um policial me levou no canto e disse que houve uma briga. Meus pais se descontrolaram e ele me falou que meus pais haviam se matado. E naquele momento meu mundo ficou extremamente sem cor. Eu perdi a única coisa que eu tinha. Eu não conseguia entender, eu não sabia como eu ia levar a minha vida dali para frente. Eu estava destruído. Anos se passaram e eu continuei tentando levar a minha vida, tentando me confortar, mas era extremamente impossível. Como um adolescente conseguiria viver sabendo que seus pais se mataram, enquanto ele estava tentando entender o que acontecia? Depois disso, eu me envolvi em relacionamentos falhos, me envolvi em agressões, e eu não entendia, eu não conseguia compreender o que eu iria fazer da minha vida. Eu não entendia, eu não conseguia seguir um rumo. E depois, quando eu estava sozinho, só com os meus botões, eu pude talvez entender um pouco e perceber que se eu nunca tivesse nascido, eu acho que seria a melhor coisa que esse mundo já teria visto. Cada história de arrepiar. Mas vamos pro próximo participante. Eu vou convidar agora pro confessionário você, Priscila. 2 minutinhos, tá bom? Boa noite. Então, desde quando eu estava sendo gerada no ventre da minha mãe, ela já me amaldiçoava, me rejeitava, dizia que não me queria. Ela era da igreja, mas mesmo assim pensava e dizia dessa maneira. Também não entendo. Acredito que ela já não me queria desde o ventre, porque ela já tinha meus 2 irmãos para criar, então ela não queria mais uma boca para alimentar, né? Com 5 anos de idade, eu já roubava dinheiro e objeto da casa dos meus pais, mas é claro, eu nunca dizia a verdade, né? Com os 15 anos, meus 15 anos, a famosa idade da liberdade. Nossa, a minha melhor fase. Eu saía à noite, bebia muito, ia em várias festas, passava dias e noites longe de casa. Não queria nem saber. Só que por volta dos meus 17 anos, eu tive uma briga muito feia com a minha mãe. Muito feia mesmo. E aí eu resolvi sair para esfriar a cabeça com alguns amigos. Até porque eu já não aguentava mais a cara da minha mãe. Não aguentava mais aquela casa. Só que infelizmente, nessa saída, eu sofri um acidente muito grave. E aí eu fiquei entre a vida e a morte.
Por conta disso, muitas pessoas começaram a orar e a interceder pela minha vida. E acredito que foi até por isso que hoje eu consegui melhorar e me recuperar. Depois de um certo tempo, olha só, a minha mãe resolveu fazer lá em casa uma tarde de oração e libertação. Enfim, a hipocrisia, né? Eu não queria ir, mas ela disse que quem estaria lá seria a Irmã Maria. E essa Irmã Maria, ela sempre tentava me tirar dessa minha vida, sabe? E aí eu resolvi ir para ver ela. Só que nessa mesma tarde de libertação, o inimigo usou da boca da minha mãe para dizer que destruiria a minha vida. Eu fiquei com certo medo, só que eu não levei muito em conta. Até porque eu e ela, a gente nunca se deu bem. Então, mas é claro, eu repreendi e disse que era de Deus, né? Às vezes, eu fico imaginando que se eu tivesse nascido em outra família, muitas coisas não aconteceriam. Hoje, com os meus 30 anos de idade, as coisas que ele usou da boca da minha mãe para me dizer lá atrás estão acontecendo. Como um futuro não estável, uma família não formada, continuar nessa vida que eu nunca consegui sair. Depois de tanto tempo, eu estou na mesma e não consigo me libertar dessa prisão. Muito obrigado, Pri, muito obrigado. Agora vamos para o último participante. Vou convidar para o confessionário você, Rafaela. 2 minutos, tá bom? Já estamos chegando ao fim. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu tenho 19 anos e eu tenho feridas psicológicas e emocionais. Isso me consome. Algo dói dentro de mim, mas tá tudo bem comigo. Minha primeira lembrança de algo que me feriu foi quando eu tinha 6 anos de idade. Lembro como se fosse hoje. Eu estava ali na cozinha, vendo a minha mãe cozinhar, quando de repente começou uma briga. Não sei exatamente o motivo. Meu pai gritava. Minha mãe, bom, ela segurava a minha mão e ao mesmo tempo ela recuava. Ela tinha medo. Ela me pegou, me levou até o meu quarto e me pediu para brincar ali dentro. E me falou para ser forte, porque estava tudo bem. E foi isso que eu fiz. Mas não importava o quão alto eu deixasse o volume do desenho animado que eu assistia. Aquela briga não parava e me assustava. Eu abri uma fresta da porta para ver se eu precisaria fazer algo. E eu escutei o meu pai gritando: "Você é uma inútil! Você e essa sua filha!" E eu acreditei. Naquele dia eu fui marcada com a minha primeira ferida, a da inutilidade. O tempo foi passando, eu fui crescendo, tive que amadurecer muito cedo. Tive que ser forte para passar por muitas coisas. Eu fui forte. Ou pelo menos eu fui o que eu achei que fosse o significado de força. Coloquei um sorriso no rosto e não deixei que nada me fizesse demonstrar fraqueza. Quando completei os meus 15 anos, já havia várias feridas em mim. Agora, eu me sentia inútil, insuficiente, fracassada. Nenhuma daquelas feridas, nenhuma delas cicatrizava. E só doía cada vez mais. E eu, para esconder, vestia as minhas roupas de segurança, autoestima elevada e a minha máscara de "tá tudo bem comigo". E saía de casa todos os dias. No auge da minha adolescência, eu conheci alguém. Ele era lindo, parecia ser gentil, me dava presentes, me chamava de amor. E para ele, eu me desarmei. Mostrei as minhas feridas para quem eu achava que ia dividir a vida comigo. Mas quem eu achava que ia ser o remédio para as minhas feridas, se tornou o maior causador delas.
me vi em um relacionamento totalmente abusivo e fui machucada como eu nunca imaginei. Quando tudo finalmente acabou, eu já não sabia mais quem eu era. Agora, além de cheia de feridas, eu também não tenho identidade. Me vejo obrigada a mostrar força a todos, mas algo dói dentro de mim. A dor passa pelos meus ossos, consome o meu corpo. O sentimento de desconforto me sufoca. E eu prefiro a morte do que sofrer com a dor de mais uma ferida que não se cura. Mas tá tudo bem comigo. Obrigado, Rafa. Agora, você aí de casa, continue votando. Continue votando que a gente vai para um breve comercial e depois voltaremos com o resultado dessa eliminação. Deixa eu sentar aqui que agora é a minha vez de falar. E aí, estão com essas carinhas por quê? Só porque ouviram umas historinhas tristes? Para, né? Nada do que você já não tenha visto, ouvido ou vivido. É a vida de todo mundo, né? Ai, nem me apresentei. E quer saber? Nem precisa. Vocês, crente meia boca, me chamam de tanta coisa. Forças do mal, espírito maligno, o inimigo. Ridículo. Bom, mas que tal eu me apresentar para vocês? Já que vocês me colocam apelidinhos e nem sabem quem que eu sou. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que nada disso aqui é culpa minha, tá? É tudo culpa de vocês. É muito mais fácil ser indiferente ao sofrimento alheio do que dar as caras, né? É mais fácil filmar do que proteger. É mais fácil criticar do que aconselhar. Passar a mão na cabeça do que confrontar. Tudo o que dá trabalho, vocês fogem. Ficam em casa apenas dizendo, misericórdia, olha o que o fulano faz. Que hipocrisia. E eu só me aproveito para dar continuidade no meu trabalho. E me aproveito do tempo que vocês dizem que não tem para dar continuidade, para dar força na depressão, ansiedade, solidão. Eu me aproveito do seu egoísmo. E as brigas em família são as minhas preferidas. Eu destruo as bases e aí surgem as mais inúmeras doenças emocionais que vocês podem imaginar. Esse irmãozinho que está do seu lado pode não estar legal e você nem sabe. E já que você não faz nada, eu sigo. Infernal, confesso. Mas eu adoro o meu trabalho. Me chamam de mentiroso, mas prova que eu estou errado. O que você tem feito? Oxe, quem é você? Ué, participante do... Ué, produção, vem aqui, tira essa... invadiram aqui, produção, tira. Tem que sair daqui, vem. Sai! Eu vou destruir vocês! Sai pra lá, bicho. Bom, voltamos, não perde foco não, galera, voltamos agora com o resultado final. E o resultado final, antes de tudo, um convidado especial com vocês. Boa noite. Bom, é uma alegria imensa estar aqui olhando para cada um de vocês. A minha história todos já conhecem. Eu amei tanto vocês, que eu fui capaz de morrer numa cruz. E naquele momento eu senti todo o peso da humanidade, o peso do pecado. E eu compreendi a culpa que vocês sentem, o peso que é a culpa. O meu amor foi imenso naquela cruz, mas
Parece que vocês se esqueceram. Mas eu estou aqui para lembrar vocês hoje. Lembrar que a fé é real. Lembrar que o que eu fiz naquela cruz tornou a graça tão real a ponto de ser tocada, até mesmo vista. O que eu fiz naquela cruz alcançou por gerações e alcançará gerações futuras. Vocês só precisam crer. Crer na minha palavra. Minha palavra é verdadeira, ela é real. Ela é viva até hoje e será eternamente. Eu dei a vocês um poder imensurável que é chamado de fé. Com ela vocês podem alcançar vidas, fazer milagres, transformar as pessoas. Eu estou aqui para convocar você hoje, para convocar você a se levantar e voltar a acreditar. Voltar a todas as coisas. Voltar a acreditar que o que eu fiz é maior do que tudo, maior do que qualquer mentira. Nestes dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.
emoções e fraco. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve Decido encontrar o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Eu acredito. Você pode se colocar de pé e declarar isso nessa noite? Eu acredito. 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 Ele voltará. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Acredito na cruz de Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Cristo em vós, esperança da glória.